Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, Cuiabá 0, que acaba de acontecer lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. O Inter venceu. E eu já vou começando esse vídeo te avisando que eu vou me permitir focar na única coisa que me importa, no resultado. E eu vou ser hoje comentarista de resultado, você pode comentar aqui embaixo, tá tudo certo. O Inter venceu e pra mim, pelo menos nesta avaliação, vai ser isso que importa. É o máximo que eu vou tentar focar. A única lembrança dessa noite são os 3 pontos. E a única coisa positiva que aconteceu são os 3 pontos. Mais do que isso, se a gente for olhar por aproveitamento, o Inter nesse momento, no sábado de noite, eu sei, a tabela tem uma confusão, o Inter não jogou alguns jogos, outros times também não jogaram, a rodada tá no meio e tal, mas neste momento o Inter está no G4 do Campeonato Brasileiro. E esses são os 2 pontos positivos. Calma, eu sei, obviamente não é um parâmetro agora, mas o que eu quero te dizer é, sim, tem muita coisa a evoluir, sim, tem muita coisa a melhorar, mas é fato que dá pra gente tentar tirar pontos positivos e interessantes desta noite, porque se for tentar olhar mais a fundo, que eu também vou tentar tirar umas pinceladas aqui pra gente raciocinar sobre o Inter, obviamente a situação fica bem mais complexa, bem mais complicada. Pra te descomplicar a tua vida, vai na KTO, KTO.com, se tu foi agora que o Real Madrid sairia vencedor do confronto contra o Borussia Dortmund, tu teria ganho uma grana. Se tu tivesse colocado no Odão, tinha ali Odão da KTO, que o Vinícius Júnior marcaria gol na final, tu também ia se dar bem. O Vinícius Júnior marcou gol, o Real Madrid venceu com alguma... no primeiro tempo foi mais pro Borussia, né, e tal, mas enfim, o fato é que quem vai na KTO para brincar, para se divertir, numa dessas, tira os pila dos suecos. Se tu quiser fazer a mesma coisa, numa dessas, pô, vou ficar apostando no futebol europeu, no basquete, para não me incomodar aqui no Inter. Pode ser uma ótima ideia, diga-se de passagem, né? Para tu não ter dor de cabeça dupla, né? Nos jogos do Inter e ainda com o sueco da KTO. Mas enfim, vai agora na KTO, KTO.com, vai no site deles, te registra com o código JBFilho. O código JBFilho vai tirar uma bonificação, um mimo, um presentinho, em cima do valor que tu colocar lá para começar a brincadeira. Tu te ajuda e me ajuda ainda. Fica bonita a coisa, beleza? Gente, olha só, o Inter não tem muita coisa a falar sobre o jogo, né? Pelo contrário, se a gente olhar o jogo, não foi uma boa atuação, nem de perto, longe disso. O primeiro tempo foi irritante. O Inter tinha 2 jogadas. A primeira era jogada pro Vitão armar o time, ou quando chegava nas laterais, alguém fazia o cruzamento e tentava um chuveirinho à la futebol inglês. Eu vi alguém falando sobre isso em algum lugar na rede social e tô adaptando a ideia aqui, desculpe você, eu tô roubando a tua tese, mas era exatamente isso e ela deu uma boa explicação. Então assim, era bola pro zagueiro armar, é um conceito bem moderno. Bola para chegar perto da grande área, alguém da intermediária fazer um chuveirinho né, dos tempos que o futebol inglês ainda não era bem jogado, pelo menos era mais disputado do que qualquer outra coisa. Então, infelizmente, a gente tem que vir aqui e falar, olha, não foi um bom jogo. O Vitão, de novo, pegou mais na bola do que todos os outros jogadores, era muito cruzamento, principalmente no primeiro tempo, chegou a ser irritante. Bom, eu preciso te colocar aqui que o jogo tem alguns atenuantes. Por exemplo, a primeira coisa, não era um time totalmente reserva. Tinha algumas preservações, tá? É verdade, o Alan Patrick, por exemplo, não jogou, e é óbvio que ele é o camisa 10, embora na rodada passada não tenha jogado tão bem assim, e tal, tava um Bruno Henrique mais à frente e tudo mais. A gente pode discutir, sentiu a falta do Arangues, era o Thiago Maia, não era o Fernando, né? Embora o Fernando tenha falhado junto com o René no jogo passado e tudo mais, beleza, tinha algumas modificações, era o Hugo Malo na lateral direita, não era o Bustos, tá bom, mas tinha, por exemplo, Borré e Valência no ataque. Borré e Valência no ataque. E todo mundo sempre quis ver Borré e Valência no ataque. E a ponta direita do Inter era do Maurício e a ponta esquerda do Inter era do Wesley. Ou seja, peraí, eu não posso achar que esse time é ruim. Eu não posso achar que esse time tem enormes dificuldades por conta de jogadores, sendo que alguém vai dizer que o Maurício é ruim? Alguém vai dizer que o Bruno Henrique é mau jogador ou que o Wesley é o melhor jogador do Inter? A única jogada decente que acontecia em todos os momentos, no primeiro e no segundo tempo, era com o Wesley. O Wesley era ponto de luz do time. Parecia que era tudo meio nublado e quando chegava nele, clareava, ele passava por 2, fazia um cruzamento. Passava por 2, porque é meio que a função dele, a missão dele ali, tá? Mas assim, era ele que tentava alguma coisa. Jogada completamente individual. Só que eu preciso também colocar o seguinte, gente, peraí, não tinham maus jogadores em campo.
talvez a gente pode falar sobre a disposição, talvez a gente pode falar sobre a disposição deles em campo e dos jogadores dispostos a jogar. Porque eu também tenho que colocar do jogador. O cara tá lá em campo, ele tem que começar a achar soluções para sua vida. Ele tem que começar a se aligerar. Ele tem que começar a tentar se ajudar. Mas enfim, nós tivemos enormes dificuldades de ver um time do Inter que tinha Borré e Valência. E sabe por que eu tô destacando isso? Porque são dois caras que são badalados e que tinham que jogar. E que agora eles estão indo para suas seleções. Agora esses dois jogadores estão convocados para suas seleções. Soma com mais o Rocher lá atrás, tu tens desfalques a partir de agora. Seja pela própria Sul-Americana, seja pelo Campeonato Brasileiro, que não vai parar. Ou seja, na teoria, fica pior. Ah, mas tem Alário. Muito bom jogador, ninguém vai discutir, mas ninguém sabe o que vai dar Alário. E a grande verdade é, a tua dupla de atacantes titulares não tá dando certo. E a tendência é ficar pior, ou não tá jogando tão bem nas duas últimas rodadas, e a tendência é ficar pior porque tu vai ficar sem eles. Embora, parênteses aqui, a gente conhece o Inter numa normalidade, existe uma grande chance de a partir de agora achar um jeito de jogar e começar a jogar bem pra caramba e tudo mais, porque, né, enfim, é o Inter que a gente conhece, que é meio que improvável em algumas questões. Mas enfim, eu quero aqui deixar muito claro pra vocês o seguinte, algumas questões. Primeiro, o Inter tá sem ritmo de jogo. O Inter tá parado há um tempão. Isso precisa ser colocado num cupom de desconto, que eu sempre falo, virtual das pessoas. Olha, não é uma situação normal de jogo, mas eu não posso ficar aqui toda hora botando vírgula. Olha, o Borré não jogou bem, vírgula, porque ele também tava parado. O Valência também não jogou bem porque tava parado. Ah, o Maurício, que jogou mais ou menos o que tava jogando antes da parada, mas aqui ele vinha parado. Eu não posso ficar assim. Então você mentalmente fala isso, faz isso. E também não esquece o seguinte, que tem o outro lado. O Cuiabá é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 0 ponto, não tem nem pontos, 0 ponto conquistado na competição. É isso mesmo que você está ouvindo. 0. Ele não tem nenhum. Tem 5 rodadas que o Cuiabá não sabe o que é uma vitória. Então, vamos refletir? Vamos ver? Vamos pensar o seguinte, opa, peraí, o quanto que é desconto para os caras estarem parados e o quanto que é? Peraí, mas tu pegou o Cuiabá que também, né, não tá se ajudando. Aliás, o Inter não gosta de se ajudar, né, porque gosta de viver perigosamente. O René entrou. Eu sei que era os 90 minutos de partida, mas teve 10 de acréscimos e aí o René jogou 10 minutos. Eu te pergunto, pra quê? É pra fazer aquele torcedor que tá lá no sofá viver perigosamente. Tipo, não precisa. Não precisa. Para que tu vai chamar uma coisa que possa não ser tão legal? E aí, respeito máximo ao René, que é um muito bom cara de assumir seus erros. Ele mais uma vez errou e foi lá e na entrevista disse, olha, foi isso, eu achei que o Fernando ia recuar. O Fernando também não se ajudou, né? Porque não voltou para ajudar e depois também não voltou direito na marcação. Mas aí eu recuei achando que o Fernando ia estar lá, ele não estava, mas assumo o meu erro e tal. Isso é muito bacana dele, mas pra que tu passa isso? Tu tem 10 minutos com o René que é capaz dele errar de novo e aí prejudica a vida do Inter e a vida do próprio René. Cara, tem algumas coisas no Inter que a gente fica assim, pra quê, sabe? Por que não bota um Bernabé? Por que não respira e diz assim, bota mais um zagueiro? Faz algum tipo de outra coisa. Mas enfim, gente, eu prometo que nesse vídeo eu vou começar e vou terminar, pelo menos agora, tentando me permitir olhar o lado bom da coisa. A vitória aconteceu. Teve polêmica da arbitragem, o árbitro teve que ir no VAR por um pênalti que ele marcou antes uma falta do Borré, depois teve uma expulsão, ele ia expulsar o Rocher num lance maluco, ainda bem que tem o VAR, que aí ele tira a expulsão do Rocher e ainda dá cartão amarelo pro cara, porque o Rocher não fez nada, quem fez foi o cara que deu um carrinho de frente pro Rocher, enfim, aquelas arbitragens complexas, confusas e tudo mais, mas eu não gosto de falar de arbitragem aqui, porque eu acho que os clubes em geral, Grêmio, Inter, Flamengo, Fluminense, se protegem muito de arbitragem. Eu quero analisar dentro de campo, porque o árbitro, quem não foi bem, mas eu analiso mais o Inter do que a arbitragem, é isso que eu tento colocar. Mas o fato é que o Inter venceu. E eu sei que às vezes alguém vai colocar a tese aqui dizendo assim, olha só, às vezes é preferível jogar mal e vencer e perder, às vezes é preferível não jogar bem e mesmo assim, é preferível perder jogando bem, porque se tu tá jogando bem, uma hora vai virar. Se tu tá jogando bem, cara, a tua fase vai virar e tu vai conseguir a vitória ali na frente. E às vezes tu joga mal e ganha e fica com aquela impressão, tá tudo certo e tudo mais. Eu sei que isso pode acontecer, tá? O Inter pode ter ganho, pode ter agora flutuado, dizendo, tá tudo certo. E eu vou me permitir, pelo menos hoje, pensar o seguinte. Bom, a vitória deu os 3 pontos, botou o Inter numa zona mais confortável no Brasileirão, tirou um pouco da pressão que estava em cima de todo mundo, que a partir de agora ela vai dar confiança para classificar na Sul-Americana e embalar nos jogos que faltam do Campeonato Brasileiro e até chegar bem contra o Juventude numa fase importante Copa do Brasil. Cada um
Já diria Skank, tudo tem três lados. Cada um enxerga a situação pelo lado que quiser. E tem o lado positivo e negativo. Eu vou me permitir hoje analisar o seguinte. O Inter venceu e eu vou começar e terminar focando nisso. E a única razão é pela vitória. Porque de resto tem muita coisa a ser refletida. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.